Hoje a gente vai pintar esse meu All-Star branco que tá aqui do meu lado. Então teremos mais um vídeo de customização aqui no canal que vocês sabem que eu amo fazer. E um All-Star branquinho desse, gente, vai me dizer que não dá vontade de tacar uma tinta nele? Não sei vocês, mas em mim dá. Bom, então basicamente lá no meu Instagram eu fiz uma enquete perguntando que pintura que vocês queriam que eu fizesse. E aqui na enquete eu dei duas opções pra vocês. Que eu tô segurando o tênis na mão, meu Deus do céu. Eu dei a opção de fazer nuvens como se fosse um céu e de pintar a Noite Estrelada do Van Gogh, que eu já pintei uma vez numa jaqueta. Se você não assistiu esse vídeo eu vou deixar ele por aqui. Mas no final das contas a opção que ganhou foi a do céu com nuvens. Ganhou com 60% dos votos. Eu não necessariamente vou fazer um céu azul. Na verdade vai depender das tintas que eu tenho aqui. Essas aqui são as minhas tintas. Então a gente vai trabalhar com o que a gente tem aqui. Vamos precisar também de alguns pincéis. E bom, antes da gente começar, algumas coisinhas importantes para serem ditas. A gente vai ter que colocar fita crepe aqui em toda a borracha do tênis, porque apesar da tinta de tecido não pintar a borracha, então nem adianta você fazer isso, porque não vai dar certo, ela ainda assim dá uma manchadinha e é um pouco chato de tirar. E outra coisa é que eu acho bem importante, assim, você lavar o tênis antes de você pintar. Então aqui eu lavei o meu, tirei o cadarço, tirei tudo, mas é bem importante você lavar ele primeiro para tirar toda a sujeira que tá no tecido, pra tinta funcionar melhor e também o mais importante, claro, para você não precisar lavar ele tão cedo depois que você pintar, porque você quer que a sua pintura dure, então quanto menos você lavar, melhor. Mas se você usar tinta para tecido, não tem problema nenhum você lavar o tênis, até porque a tinta de tecido é feita para ficar no tecido. Não faria sentido eles criarem uma tinta de tecido que você lava e sai. Então não se preocupa com isso, não vai sair quando você lavar. Só que você só pode lavar 3 dias depois que você pintou. Mas eu prefiro evitar isso, assim, eu prefiro lavar, tipo assim, 2 semanas depois que eu pintei o negócio. Então lave primeiro pra evitarmos lavar depois. Então agora vamos dizer adeus para esse All-Star tão branquinho. Saúde. Bom, então basicamente quais cores que nós temos aqui? Temos aqui azul claro e antes que vocês me perguntem, essa tinta de tecido aqui é da Acrylex. E não, isso não é uma propaganda, mas eu adoraria que fosse, então por favor Acrylex, liga pra mim, vai. Bom, a minha ideia é fazer um céu assim roxinho, lilás, tipo minha camiseta, porque como vocês estão percebendo ultimamente eu tô amando essas cores. Então eu teria que ter um vermelho e um azul aqui pra misturar, mas eu só tenho laranja. Então eu vou acabar tendo que usar um pouco de tinta acrílica pra fazer isso. Não tem problema vocês usarem tinta acrílica em tecido, também funciona, só que a tinta de tecido ela é um pouco mais durável, ela não racha nem nada assim, então se vocês forem usar tinta acrílica tem que tomar um pouco mais de cuidado, ou até misturar com tinta de tecido pra ficar um pouco melhor. Então agora, mãos à obra. Bom, aqui está a nossa linda cobaia. Então, para fazer a mistura das tintas, eu vou usar esse godê, que já está completamente acabado. Então, aqui eu vou misturar o azul com o magenta, pra gente fazer um tonzinho de roxo. Mas antes de começar a fazer as tintas, eu vou passar a fita crepe aqui na borracha inteira, pra gente proteger, que nem eu já expliquei no começo do vídeo. Então essa era a cor mais ou menos que eu queria fazer. Então agora a gente já pode ir aplicando no tênis para fazer todo o fundo. Outra coisa que eu esqueci de falar e que é bem importante é a gente colocar um pedaço de papel aqui dentro do sapato pra gente conseguir pintar sem ele ficar todo molengo. Então ele vai deixar o tênis assim, bem estufadinho e mais fácil pra gente pintar. Algumas dicas para pintar essa base de cor, vocês podem usar um pincel maior que o meu, eu que tava louca e fiquei ali usando um pincel minúsculo, e vocês podem também umedecer o pincel na água para ajudar a tinta a espalhar melhor, e isso também é bem útil quando você vai fazer gradiente de cor para esfumar direitinho. Então aqui, como a gente tá fazendo um céu, eu quis fazer a parte de cima do tênis mais clarinha, quase branca, e a base perto da borracha com um roxo mais escuro, então eu tive que esfumar bem as cores para dar certo. E para isso eu fui dando batidinhas com um pincel úmido, e aí às vezes funciona melhor pegar mais tinta para esfumar e às vezes é melhor dar batidinhas com um pincel limpo. Então se vocês forem fazer, vocês vão testando na hora. A gente só descobre o que é melhor testando, então não existe regra.
Vocês podem usar o secador também para agilizar o processo, não tem problema. Eu uso no quente mesmo, mas o secador só serve para você continuar pintando. Não é para você vestir o tênis e sair por aí, tá? Não vão fazer besteira. Então deu uma secada ali para eu começar a fazer as nuvens. Eu fui bem me baseando por aquela imagem da votação e eu tava intercalando tinta branca pura com tinta misturada com um pouquinho de água para dar uma transparência e fazer aquele efeito que as nuvens têm, que vão meio que sumindo assim. Acho que olhando ali na pintura vocês conseguem entender o que eu tô dizendo, mas foi bem pouca água mesmo, não vão achar que estão fazendo uma aquarela ali. Eu falei pra vocês no começo do vídeo que não tinha problema usar tinta acrílica em tecido também, e essa tinta branca que eu tô usando pra fazer as nuvens é tinta acrílica. O único problema dela, digamos assim, é que a tinta acrílica pode rachar, porque quando ela seca ela fica durinha. Já a tinta de tecido, ela tem uma elasticidade na composição, então quando ela seca você vê que ela vira tipo uma borrachinha elástica, então por isso que ela é indicada pra tecido, porque aí você pode se mexer à vontade que a pintura não racha, mas pra tinta acrílica não rachar, dá pra gente misturar ela com tinta de tecido. Então aqui eu misturei a tinta acrílica branca com uma tinta incolor de tecido, é uma tinta transparente. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Sabem esses ilhós do tênis? Acho que é assim que chama. O buraquinho de metal que você passa o cadarço. Por ele ser de metal, a tinta de tecido não fixa muito bem nele. Então ele pode até ficar pintado na hora, mas a chance da pintura sair com o tempo é enorme. Então pode ser que descasque, que saia na lavagem, porque a tinta não consegue ter aderência no metal. A tinta acrílica funciona um pouco melhor nesse caso. Ela consegue pintar o metal, então se a sua intenção for deixar os metaizinhos pintados, o ideal é que você passe um verniz líquido usando um pincel depois da pintura, só ali nos buraquinhos para ter certeza que a tinta não vai sair depois. Ok, agora que a gente terminou a pintura toda e já secou, a gente consegue tirar a fita crepe, que é a melhor parte de todas, como vocês já devem saber. Já tirei aqui toda a fita crepe, mas é normal algumas coisinhas ficarem manchadas, a tinta entrar. Isso é normal, então não se desesperem. Então eu peguei aqui um cotonete com água e sabão e eu vou passar a água e o sabão aqui. E depois eu venho com a parte seca do cotonete e dou uma esfregadinha aqui até ele sair. Ok, vamos para algumas informações bem importantes agora para quem ficou até o final do vídeo. A primeira delas é que esse maravilhoso tênis será vendido na minha loja, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele calça 36, então se você usa 36 já é uma possibilidade para você. Então agora eu vou dar algumas dicas do que você deve fazer depois da pintura, que é uma coisa super importante também. Não adianta você pintar e não saber cuidar depois. Tô quase tacando o tênis na câmera. Então vamos lá. Terminou de pintar, espera secar por pelo menos 1-2 dias. Então aqui foi um processo que demorou mais ou menos 3 dias, esperando secar, pintando outra camada por cima, até colocar o cadarço certinho e tá pronto pra usar. Espera ter certeza que tá bem seco antes de colocar o cadarço, senão vai dar ruim. E bom, algumas dicas sobre a lavagem também, que é super importante, vocês vivem me perguntando. Pra lavar, vocês podem deixar de molho por 1 hora no máximo, não recomendo deixar mais que isso. Também não recomendo lavar na máquina. E eu não preciso nem falar, mas eu não recomendo que vocês esfreguem o tecido
polido com uma escovinha. Quando vocês forem limpar o tênis, limpa só a borracha, passa a escovinha aqui só na borracha. Pode secar no sol? Pode, mas não deixa no sol rachando do meio-dia, porque vai desbotar mais rápido o seu tênis também. E se você mora numa cidade que faz bastante calor e que até na sombra as coisas secam, deixa na sombra que é melhor. E por último, mas não menos importante, aproveitem muito o tênis estilizado de vocês, porque ele é único, vocês vão arrasar por aí. E se vocês quiserem que eu veja o tênis de vocês, me manda lá no meu inbox do Instagram, que eu adoro ver as coisas que vocês fazem depois de ver os meus vídeos. Tem várias estilizações que eu reposto no meu stories, então por favor me marquem. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram pra ficar sabendo de todas as novidades e participar das enquetes de votação, de sugestões dos próximos vídeos ou das coisas que eu faço no vídeo. E eu vejo vocês na próxima. Instead of running in circles, why don't you get her back? If everybody will hurt her, why don't you get her back?